O conceito bíblico da criação tem muitas implicações importantes. O universo é visto como homogêneo, planejado e formado por uma única mente. O universo não existe por acaso, mas tem um propósito. Não houve um fator de acaso na criação da estrutura do cosmos. Cada detalhe foi divinamente planejado. Deus não se aposentou após a criação, mas continua envolvido em todos os assuntos do universo, emergindo como o Deus da história. A providência divina continuamente assegura a existência do mundo que ele poderia destruir do mesmo modo como o criou. O ser humano feito à imagem de Deus é o ápice e o propósito da criação. Deus, uma imagem? Deus não tem nenhuma imagem. Mas o homem tem características do próprio Deus que o diferenciam de todas as outras criaturas. Deus tem inteligência no seu nível, a seu modo. O homem tem uma mente. Mesmo que outros seres tenham algum tipo de inteligência, nenhum seria capaz de desvendar a teoria da relatividade. O homem é a inteligência. Talvez ainda mais importante que isso, e eu digo talvez, o homem pode fazer uma escolha moral. Eu decido se vou roubar ou não vou, se vou humilhar ou não vou humilhar outra pessoa. É pecado humilhar alguém. Eu decido isso. É a minha escolha moral. Nenhum instinto me obriga a agir de modo certo ou errado. Não há poder no céu ou na terra que force o homem a pecar ou a praticar o bem. É uma decisão do homem. Ninguém obriga Deus, ninguém obriga o homem. Por isso somos feitos à imagem dele. Esta é a essência do judaísmo. Os judeus antigos acreditavam que se seguissem a lei mosaica, estariam fazendo a vontade de Deus, e que Deus estaria ao seu lado. Na tradição judaica, os homens iam à sinagoga 3 vezes ao dia para orar e para manter um sentido de comunidade. Os rabinos exigiam um limite, um número mínimo de 10 homens reunidos para a prece, a fim de terem uma experiência completa. Isto era muito importante, que eles dependessem uns dos outros para manter essa relação de veneração com Deus. O nosso livro de orações foi composto há cerca de 25 séculos. Eles examinaram a Bíblia e encontraram expressões que são adequadas à oração. Em um lugar diz, cura-me, Senhor, e eu serei curado. Bom, aí está, é uma prece maravilhosa. Eles fizeram uma única modificação. Não cura-me, mas cura-nos. Não eu serei curado, mas nós seremos curados. Essa ideia cria a dependência. Uma comunidade fica para sempre, ela continua indefinidamente. Os indivíduos são substituídos, mas a comunidade segue existindo. A comunidade tem responsabilidade para com todos dentro dela. A sinagoga tradicional era o centro da atividade comunitária. Ali, o judeu vivia boa parte da vida, sonhava e comungava com Deus e com seu vizinho. A sinagoga é o foco da comunidade para os judeus. A sinagoga é essencialmente, na nossa tradição, uma casa de veneração, uma casa de estudos e uma casa de companheirismo. São esses 3 aspectos da vida da sinagoga que unem a comunidade e a mantêm unida. Anochi Adonai Elohecha, asher hotzeisicha me'eretz Mitzrayim, mibeit avadim. A vida judaica sempre girou em torno de 2 centros, a sinagoga e a casa. A casa é de fato o santuário de Israel, e mesmo depois da destruição do templo com o surgimento das sinagogas, ainda era em casa que se observava o sabá, os feriados, e havia a riqueza da tradição que fazia a família seguir aquilo que era sagrado e precioso em suas vidas.
Diretrizes para a relação entre pais e filhos são bem desenvolvidas na literatura judaica. Os filhos são vistos como uma extensão dos pais, e a família ideal é marcada por um amor mútuo e ilimitado e responsabilidades mútuas. Os filhos aprendem a respeitar e honrar os pais. Os filhos também são valorizados na vida judaica, e no passado, aquilo que chamamos de infertilidade era visto como uma maldição terrível. Se a esposa não tivesse filhos depois de 10 anos de casada, a lei e o costume judaicos permitiam a bigamia a fim de gerar filhos. A vida judaica adquire um significado e um ritmo especiais com sua enorme variedade de festas, festividades e eventos em família. Esses eventos pontuam o ano judaico e lhe dão tempero e um caráter único. Esta é uma das maravilhas do judaísmo para mim. Ele celebra a vida dos nossos feriados e das nossas atividades diárias. Mas se me perguntarem qual é o feriado mais importante que celebramos, eu diria o Sabá. No Sabá, uma vez por semana, o judeu se dedica à sua família, à sua comunidade e a seu Deus. Nesse dia você se afasta das preocupações e tarefas que o afligem durante os 6 dias da semana. É uma ocasião em que a família se reúne. Há uma refeição especial na sexta-feira à noite. A família relaxa ao redor da mesa de jantar e canta canções de sabá. Depois vai à sinagoga ou ao templo para o serviço religioso com a comunidade. Mas o sabá também é um período para estudar. As 3 festividades, a Páscoa, a Festa das Semanas e a Festa das Tendas ou Tabernáculo, continuam a ocorrer na sinagoga e em casa. Estas seguem sendo ocasiões alegres. A primeira dessas 3 festas é a festividade pascal da primavera. Em tempos antigos, a Páscoa marcava o início da colheita da cevada. Também era o aniversário do êxodo do Egito. Antigamente, os peregrinos de Jerusalém na Páscoa sacrificavam e comiam o cordeiro pascal em agradecimento por esses eventos. A última ceia de Jesus é geralmente vista como uma refeição de Páscoa. A festividade da Páscoa dura uma semana, e em memória das dificuldades dos ancestrais, os judeus só podem comer pão não fermentado na forma de bolachas. A Festa das Semanas ocorre 50 dias depois da Páscoa. Na época do templo, essa festividade agrícola celebrava os primeiros frutos do início do verão, e o peregrino trazia uma oferenda da colheita do trigo ao templo. Essa festa cai na data tradicionalmente associada à entrega da Torá a Moisés, no Monte Sinai. Por isso, também é conhecida como a Festa da Entrega da Lei. A terceira principal festividade de peregrinação ocorre no outono, depois da colheita. É chamada de Festa das Tendas, ou Festa do Tabernáculo. Era a mais alegre das 3 festividades. Seu simbolismo histórico é a comemoração dos 40 anos de andanças dos filhos de Israel pelo deserto. Naquele tempo, os israelitas viviam em tendas ou tabernáculos. Os judeus, durante a festividade, vivem em tendas, nos jardins, terraços ou telhados das casas. Elas são experiências muito alegres. Também existem ocasiões solenes na vida judaica. Os dias mais santificados do ano são Rosh Hashanah, o Ano Novo Religioso, e 10 dias depois, Yom Kippur, o Dia do Perdão, na época do outono. E nessas datas o foco não está em casa como nos outros feriados, mas na sinagoga ou no templo, quando os judeus se reúnem para pedir perdão a Deus pelos pecados de ação e omissão do ano anterior, e para tentar começar um ano novo com a ficha limpa. Essas são as principais ocasiões solenes e festividades que celebramos. Mas eu devo acrescentar o Chanukah.
Ele é o único feriado que celebramos que não é baseado nas Escrituras. Tornou-se um feriado importante, provavelmente por se dar na mesma época que o Natal, mas é uma ocasião de alegria e celebração baseada numa linda história da primeira vitória pela liberdade religiosa nos registros históricos, encontrada nos apócrifos, nos primeiro e segundo livros dos Macabeus. E celebramos o Purim, uma festa menos importante, pois não se encontra na Torá, mas está nas escrituras hebraicas e comemora a libertação dos judeus da tirania de um déspota. Quando os judeus estavam na Pérsia, eles foram atacados pelo inimigo. A rainha era judia e ela ajudou a salvar o seu povo naquela época. Fazemos uma grande celebração. As crianças se fantasiam, fazem várias brincadeiras também e se divertem muito, elas adoram. A liberdade é um tema que entra em todos os feriados importantes. O anseio de ser livre, de venerar o único Deus e de viver em paz como uma comunidade. O segundo ciclo de ocasiões especiais consiste nos marcos da vida familiar. Esses marcos começam com o casamento, que entre os judeus tem duas finalidades: procriação e companheirismo. Os casamentos podem ser realizados em qualquer lugar, mas a sinagoga é o local favorito. A cerimônia é feita ao ar livre, se possível, para lembrar a promessa de Deus a Abraão de que sua prole seria tão numerosa quanto as estrelas. Na cerimônia de casamento, um palho é segurado sobre o casal para simbolizar o lar que eles estão fundando. Depois do casamento, o evento seguinte no ciclo familiar é o nascimento de um filho. Deus ordenou a Adão e Eva que crescessem e se multiplicassem, e isso foi visto pelos judeus como o primeiro dos 10 mandamentos. Se a criança for menino, uma cerimônia de circuncisão ocorre uma semana após o nascimento. Os jovens casais judeus de hoje costumam dar uma festa de entrega do nome também para as filhas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu. Aos 13 anos de idade, um menino judeu é visto como um adulto e se torna responsável por seus atos e observância religiosa. Somente após a Idade Média, esta se tornou uma cerimônia especial. Mas, atualmente, o Bar Mitzvah se tornou um evento essencial no ciclo de vida judaico. No século XX, uma cerimônia paralela foi introduzida para as meninas, aos 12 anos, o Bat Mitzvah. Amen.